Imagine que você está em uma situação de vida horrível, sem trabalho, morando na rua e um casal aparece oferecendo um lugar para você dormir. Com certeza você aceitaria na hora, certo? Provavelmente até acharia que esses dois eram seus salvadores. E foi exatamente isso que o pobre Simon fez. Só que isso se mostrou uma péssima escolha, e ele acabou vivendo seus últimos momentos na mão de um casal extremamente perturbado e doente. Aqui é o Drake, e hoje nós iremos acompanhar um caso misterioso e nojento que envolve assassinato e até mesmo canibalismo. O sudoeste da Inglaterra é uma das 9 regiões do país, sendo a maior dela em território e englobando vários condados. E hoje nós focaremos no condado de Dorset. Dorset é um condado que fica localizado bem na costa do famoso Canal da Mancha, sendo que o maior assentamento dessa região é a cidade de Bournemouth, que conta com mais ou menos 500 mil habitantes, e é uma das mais importantes áreas turísticas da região. A cidade é famosa por receber milhares de estudantes de intercâmbio anualmente, já que tem muitas escolas de inglês focadas no ensino de estrangeiros. Além disso, muitos visitam no verão, por conta dos 12 quilômetros de seção de praia que a cidade possui, e por ela estar a apenas 2 horas de viagem de distância de Londres. Para vocês terem uma noção, em 2007 uma pesquisa constatou que Bournemouth é a cidade mais feliz de todo o Reino Unido, com 82% da população afirmando que estava contente com a vida que levava. Isso muito provavelmente se deve às boas condições de vida que a cidade propõe, já que ela tem um ótimo balanceamento entre trabalho e diversão, contando com o segundo maior porto natural do mundo, sendo que a costa da cidade é datada da época jurássica e é considerada um patrimônio mundial por sua beleza e importância geológica, o que contrasta muito bem com a energia viva da cidade, que é recheada de comércios e entretenimento de qualidade, por conta das casas de festa, bares, shows e por aí vai. Só que bom, nem sempre essa cidade tem momentos felizes e animados, como eu falei aqui, e um dos episódios mais chocantes para a população de Bournemouth aconteceu recentemente, em 26 de agosto de 2023, quando uma pessoa estava andando na trilha de Manor Steps Zigzag na área de Boscombe, em um resort à beira-mar de Dorset, quando encontrou alguns pacotes que continham as pernas desmembradas de um homem. Após receberem o telefonema, a polícia rapidamente cercou aquela pequena região para investigar mais a fundo o que poderia ter acontecido. E aí, depois de 5 dias analisando o DNA e o banco de dados da polícia, os investigadores encontraram um homem de 49 anos chamado Simon Shoron, que correspondia ao DNA. E tudo que a polícia sabia até aquele momento era que Simon já havia sido preso por posse de substâncias ilícitas, destinadas a serem vendidas. Só que ele foi solto em pouco tempo para ficar sob liberdade condicional e ser constantemente monitorado. De acordo com Lee Guargualini, que era um conhecido da vítima, ou até mesmo um amigo do Simon, ele costumava ficar no prédio B&B na Manor Road, que foi onde os dois se conheceram, já que o Sr. Lee era como se fosse um vigia do local, que estava abandonado há vários anos e era quase sempre invadido, e um desses invasores era o próprio Simon. Porém, para Lee, esse cara era um pouco diferente, ele parecia ser uma pessoa boa e decente. Uma pena que algumas semanas depois, Simon fosse ser despejado pelo dono do prédio e iria para um local bem longe para nunca mais voltar. Lee percebeu o sumiço do homem e também viu que seus pertences ainda estavam no prédio, o que fez ele se oferecer para levá-los até a Aylesbury Road, que foi onde Simon informou por mensagem de texto que estava morando. E vendo que a vítima tinha problemas com essas substâncias e até mesmo chegou a ser preso, você provavelmente deve ter pensado nele como uma pessoa horrível, certo? Bom, provavelmente deve ser algo normal de se imaginar, mas aparentemente esse não é o caso aqui. Simon deixou para trás seus filhos, seus pais e sua irmã, além de alguns outros membros da família. O mais triste de tudo isso é que ele morreu tão de repente que nem teve tempo de ter uma última reunião com a própria família. Apesar dos seus problemas, Simon lutou desde cedo para tentar sair dessa vida, sendo um homem trabalhador e esforçado, pegando empregos em agências, feiras e qualquer coisa que aparecesse em seu caminho. Fora que ele também tentou ao máximo manter contato com as mães de seus filhos e com as crianças. De acordo com seu filho Wesley, que tinha 19 anos na época, Simon sempre foi batalhador e tentou dar para os seus filhos os melhores momentos possíveis, o que era feito principalmente através do automobilismo, sendo carros ou motos, que era uma paixão compartilhada entre eles. Fora que o Simon também se esforçava muito para que o resto da família ficasse longe do tipo de vida que ele infelizmente estava preso. Simon estava doido para mudar de vida, para voltar a ser uma pessoa livre desses problemas e poder se reunir com suas crianças todas as noites. Mas infelizmente isso é difícil demais. Na verdade, se livrar de um vício deve ser uma das coisas mais complicadas que existem. Uma das características mais marcantes desse caso é que todas as testemunhas que conheciam Simon falaram muito bem do homem, o descrevendo como sendo gentil e amoroso, alguém que só queria fazer o seu melhor. Uma pena que seu vício em substâncias pesadas o levaram ao crime para poder se sustentar. E como ocorre com bastante frequência, o homem foi usado como vendedor por algumas gangues, que foi justamente o que
resultou em sua prisão, e também fez ele ficar endividado com esses criminosos. Para piorar, na primavera de 2023, o cara teve uma recaída e foi até a divisa do condado, onde ficou trabalhando 12 horas por dia como vendedora, para obter mais substâncias para si mesmo, sendo constantemente monitorado pelos chefões, que o pagavam apenas com mais produtos. E o maior problema é que o serviço de liberdade condicional não sabia que ele estava nessa situação sem futuro. O triste é que ele nem mesmo teve a chance de tentar mais uma vez sair dessa vida, pois em pouco tempo ele iria morrer de uma maneira brutal e sombria. Após acharem as pernas de Simon, a polícia realmente não tinha muito material para trabalhar ou coisas do gênero, até porque os principais dados para resolver esse caso já tinham sido apresentados, e esses dados eram justamente aquelas mensagens trocadas entre Lee e Simon, pois nelas estava o local para onde a vítima havia se mudado, Aylesbury Road. Além disso, a polícia também fez o procedimento básico de tentar localizar o celular da vítima, algo que incrivelmente deu certo, graças à incompetência dos criminosos, pois pouco tempo depois do crime, seu celular foi vendido em uma loja de penhores chamada Cash Creators. Aí, sabendo onde estava o celular, os próximos passos para localizar o criminoso ou os criminosos foi simples. Tudo que precisou foi de uma checagem nas câmeras de segurança para ver quem foi que vendeu o celular. Dessa forma, após uma rápida olhada nas gravações daquele dia, foi vista uma mulher vendendo o celular de Simon, porém ela não estava sozinha, já que seu acompanhante estava com ela a todo momento. E bom, a partir das imagens, não foi difícil identificar a mulher como sendo Debbie Pereira, e o homem sendo Benjamin Atkins. O mais curioso disso tudo é que os dois moravam justamente na mesma rua que Simon disse que estava ficando. Aí, somando 2 mais 2, a polícia decidiu que já tinham bastante para invadir a casa da dupla e prendê-los por suspeita de assassinato. Um momento que foi gravado pelas bodycams dos agentes no dia 1º de setembro de 2023. Time is 12 minutes past 9. You're under arrest on suspicion of murder. You drove anything but mayhem in defense to a mention. Então, como visto, Debbie estava dentro de casa e foi presa no próprio sofá, enquanto que Benjamin foi encontrado do lado de fora, escondido atrás de um carrinho de mão tentando se safar. A verdade é que no início, o responsável pela investigação não pensava que os dois fossem os culpados pelo assassinato, já que poderiam ter apenas encontrado o celular jogado e ido vender para fazer uma grana. Uma pena que isso estivesse completamente errado, porque em pouco tempo a perícia deu uma geral na casa da dupla e encontrou os braços desconectados guardados em sacos plásticos. E bom, não precisa ser um gênio para entender de quem eram esses braços. Além disso, com essa descoberta terrível, também se iniciou uma busca regional em massa, para ver se conseguiriam encontrar as outras partes que poderiam estar espalhadas por toda a belíssima cidade costeira, o que de fato deu resultados, já que em pouco tempo, o torso sem cabeça do pobre Simon foi achado em Boscombe Chine Gardens. Aparentemente, essa descoberta aconteceu quando um dos agentes sentiu o que para ele era descrito como o próprio cheiro da morte, que ele seguiu até uma cerca viva, onde estava uma mala preta grande, que estava rodeada de moscas. A única coisa que ainda ficava no ar era o seguinte: onde exatamente estava a cabeça que foi tirada do seu torso. Aí, para descobrir isso, a polícia começou a caçar depoimentos por toda a vizinhança, fazendo com que um segredo terrível fosse revelado. Mas para resolver esse mistério terrível, precisamos conhecer quem são esses criminosos que foram tão impiedosos. Para isso, vamos começar com a Debbie Pereira. A Debbie tinha 39 anos na época do crime, e ela nasceu na região de Dorset, em Bournemouth, e foi adotada quando criança, crescendo em uma casa onde sofria violência de todas as formas, dos seus pais e pelos amigos da família. Tudo isso enquanto via seus irmãos adotivos ficarem com todo o carinho. Durante a sua juventude e vida adulta, a mulher passou por uma sequência de relacionamentos abusivos com diversos tipos de homens violentos, sendo que foi nessa época, com 29 anos, que ela conheceu o terrível mundo das substâncias ilícitas. E nesses vários relacionamentos, ela acionou a polícia várias vezes por conta das agressões dos seus parceiros, o que não aconteceu nenhuma vez durante a relação com o Benjamin. Fora isso, Debbie também tem 2 filhos, sendo eles um de 16 anos, que ela tinha pouco contato por conta dos seus vícios e problemas. E justamente por conta disso tudo, principalmente pela forma com que ela foi criada, Debbie caiu de amores por Benjamin desde a primeira vez que o viu. O clássico amor à primeira vista. Isso tudo porque o cara parecia ser bem melhor do que qualquer um dos seus antigos namorados, já que era um homem apoiador e amoroso, o que infelizmente não durou muito. O pior disso é que Debbie estava indo muito bem em seu objetivo de ficar limpa das substâncias, até conhecer o Benjamin, pois como também era um viciado, o homem acabou atrapalhando Debbie em seu progresso, e fez ela voltar para esse mundo. Aliás, por conta do relacionamento, a mulher permitiu que Benjamin fosse morar com ela, mesmo sabendo que isso não seria muito bom. Além disso, mesmo que Benjamin nunca tivesse sido violento com a sua parceira, o cara ainda acabou sendo emocionalmente controlador e manipuladora. Isso é claro, segundo a própria mulher, só que ela obviamente tinha mais problemas do que apenas seus vícios. Afinal, ela foi condenada 12 vezes por 19 crimes. E falando em Benjamin, na época do crime o cara tinha 49 anos. O criminoso também é de Dorset, e assim como a sua amada, cresceu em péssimas condições, já que seu padrasto era violento demais, e atrapalhava constantemente seus estudos em North Oxford. E o cara descreve a si mesmo como uma casualidade da cultura rave dos anos 90,
90, que foi quando ele se tornou um viciado em substâncias. E apesar disso e de sofrer com a morte da sua avó, que era a única pessoa em sua vida que o apoiou durante o crescimento, Benjamin ainda tentou se recuperar ao parar de usar esses produtos e se tornar um aprendiz de carpinteiro. Só que assim como Debbie, ele sempre tinha recaídas e voltava ao vício. Aparentemente, ele já sabia desde o início que Debbie tinha um apartamento. Até por isso, logo que se separou de um parceiro de negócios em Bristol, o cara foi correndo se encontrar com a mulher para morar com ela. Além disso, Benjamin também tinha filhos pela área. Porém, assim como Debbie, ele não tinha contato com eles por conta da vida que levava. E por sinal, essa vida era bem conturbada, pois seus problemas com a polícia eram bem extensos, com 16 condenações em 26 crimes. E eu me pergunto como criminosos desse tipo e com tantas condenações e crimes estavam às soltas em um país de primeiro mundo. Então, sabendo de tudo isso, fica óbvia a razão pela qual ambos se conheceram e se deram tão bem. Além, é claro, que justamente por conta dos problemas com substâncias ilícitas, o caminho para conhecer Simon foi bem simples. Já que por serem usuários frequentes, o casal costumava ir ao ponto em que Simon era usado como vendedora. E após saberem da situação em que o cara se encontrava, ambos decidiram que era uma boa ideia ajudar, entre muitas aspas, esse pobre coitado oferecendo uma casa para ele ficar. No começo, ele ficou dormindo dentro da residência, mas após 2 dias, Simon acabou se mudando para o jardim, onde iria ficar acampando em uma barraca até o dia da sua morte, o que não era nem um pouco agradável, diga-se de passagem. Mas se você pensa que tudo isso era de graça e que o casal estava fazendo por pura boa vontade, bom, você se enganou bastante, já que na verdade a intenção de Benjamin era usar Simon como um fornecedor direto de substâncias ilícitas, sendo cobrado a bagatela de 40 libras em substâncias diariamente. Isso mesmo que vocês ouviram, o cara tinha que pagar o equivalente a 40 libras por dia para dormir no jardim. Inicialmente, tudo estava indo até que bem, afinal, o casal poderia ter um suprimento completo de produtos ilícitos em troca de apenas deixar um homem morar no jardim. Só que as coisas pioraram rapidamente, quando Benjamin pegou um dinheiro emprestado com o Simon e não devolveu, o que gerou muita tensão entre os homens, e acabou sobrando para Debbie devolver a grana para manter um pouco de paz no local. O problema é que, sem Debbie saber, Benjamin estava constantemente ameaçando Simon para que ele entregasse mais produtos sem o conhecimento da mulher, que era a verdadeira dona do imóvel. E a chantagem era que, basicamente, Benjamin não contaria sobre os negócios obscuros de Simon para o seu agente da condicional, já que essa infração o levaria de volta para a cadeia. Mas isso ainda não foi tudo, pois outro fator que fez a relação entre eles piorar ainda mais foi por conta das constantes agressões verbais que Debbie sofria de Benjamin, algo que Simon não conseguia tolerar e sempre ficava ao lado dela. Essa terrível tensão acabou deixando Simon assustado demais para continuar vivendo na casa, o que é possível saber por conta das várias mensagens que ele trocou com a sua amiga, Dona Maguire, falando sobre como precisava arranjar uma nova residência o mais rápido possível, já que sua vida poderia estar sendo ameaçada no lugar atual. Aí, na mesma noite em que as mensagens foram enviadas, os três foram usar substâncias ilícitas. Porém, após os produtos acabarem, o casal ainda queria usar mais, fazendo com que então armassem um plano para roubar o dinheiro da carteira de Simon, com Debbie distraindo o cara enquanto seu namorado roubava a grana. Com isso feito, eles foram juntos até o vendedor por volta das 4:30 da madrugada, sendo que não demorou muito para o Simon perceber o que havia acontecido. Isso deixou o cara extremamente irritado, e ele estava pronto para enfrentá-los no momento em que chegaram em casa às 7 da manhã. Porém, Benjamin apenas zombou e ignorou o pobre coitado, que nem mesmo recebeu uma porção do produto novo. Apesar disso, Simon não tentou puxar briga ou pedir pelo dinheiro. Na verdade, ele mandou mensagens pedindo para o chefe dele no mundo do tráfico passar ali o mais rápido possível para pegá-lo, pois através de suas palavras, dava para perceber que o homem estava morrendo de medo e sentindo que algo não estava certo. E a única coisa que Simon fez como vingança foi cortar os cabos da televisão a cabo, algo que só deveria ser descoberto por Benjamin após a sua partida. Mas antes que Simon pudesse ir embora, uma discussão acalorada entre ele e Benjamin começou, sendo que o motivo pode ter sido desde o corte da TV a cabo até o roubo do dinheiro, ou ambos. A questão aqui é que a discussão passou rapidamente para uma briga física. Não tem como saber exatamente o que aconteceu nessa briga, quando uma faca apareceu, quem a pegou primeiro e de onde ela veio ou que faca era, já que ela foi descartada após o crime. Mas uma das únicas certezas é que em algum momento da briga, Benjamin e Simon começaram a se agredir com lâminas, e isso pode ser provado graças às várias marcas defensivas às mãos dos dois. Outra certeza é que Benjamin definitivamente foi o agressor, enquanto que Simon estava tentando se proteger a todo momento. É claro que Benjamin poderia apenas ter exagerado em sua legítima defesa ao ser atacado. O problema é que nesse caso realmente seria exagerado além da conta, então a possibilidade é muito baixa. Para falar a verdade, a briga foi totalmente unilateral desde o início, já que Simon mal representava qualquer ameaça por conta do seu péssimo estado. Para vocês terem uma noção, a pobre vítima estava completamente exausto por conta do trabalho de vendedora. Ele tinha DPOC, que é uma doença pulmonar que dificulta a respiração devido ao estreitamento das vias aéreas. Ele estava com dor e com o uso do braço direito restrito. Resumindo, o Benjamin estava no controle 100% do tempo,
tempo, sem nunca ser ameaçado de fato. Ao todo, Simon recebeu mais de 12 ferimentos cortantes do torso, ombro e costas, sendo que os golpes fatais foram os últimos. O pior de tudo isso é que mesmo depois de ter rendido Simon, Benjamin ainda pegou um alto-falante e esmagou a cabeça da vítima várias vezes após ter arrancado um olho do cara com o polegar. Bem coisas daqueles filmes slashers que você nunca imaginou como sendo real. O pior é que pouco antes de morrer, Simon olhou para Debbie e pediu por ajuda, algo que infelizmente não lhe foi dado. Aliás, vale mencionar que assim que a discussão dos dois começou, Debbie já tinha corrido para longe e se escondido em um quarto. Só que como vocês bem sabem, a situação pioraria ainda mais. Afinal, mesmo depois de um homem ser morto dentro da casa, os dois não ligaram para a ambulância ou qualquer coisa do gênero. Na verdade, eles apenas decidiram curtir um pouco fumando o resto do produto que tinha no cachimbo, mostrando que nenhum deles se importava com o que tinha acontecido. Então, algumas horas depois, o casal pegou os pertences do morto e saiu para vendê-los na rua para comprar ainda mais substâncias ilícitas. Além de que Debbie também registrou o número do cara em seu celular, para tentar despistar qualquer suspeita e esconder que o telefone foi roubado. E vocês se lembram daquelas filmagens que tinham sido feitas na loja de penhores e na cidade? Pois é, em uma delas é possível ver que o casal tinha roubado uma serra e vários produtos de limpeza para se livrar do cadáver. No dia do julgamento, ficou claro para todos que Debbie em momento nenhum tocou no cadáver, sendo que a parte da desconexão dos membros ficou inteiramente para Benjamin. A participação de Debbie nesse caso foi de fornecer o local e ajudar a limpá-lo de qualquer evidência que pudesse ser encontrada. E o impressionante é que a briga foi tão violenta que fez o sangue se espalhar por todo o cômodo. E falando do Benjamin, o homem desconectou o corpo de Simon quase que completamente na sala de serviço, isso tudo enquanto consultava um livro de anatomia para saber quais eram os lugares que deveria cortar, indo da cabeça para as pernas e depois para os braços, algo bem sistemático. Com isso feito, Benjamin fez uma fogueira no jardim para queimar as roupas ensanguentadas e também a cabeça de Simon, o que foi uma escolha cruel e terrível. Os vizinhos contam que sentiam um cheiro terrível de podridão por vários dias, e aparentemente o cheiro era tão indescritível que nem sequer em seus piores pesadelos eles poderiam imaginar algo desse jeito. Aí, para tentar despistar as suspeitas, o casal mentiu dizendo que estava tentando queimar uma raposa morta que acharam no quintal. Benjamin começou a tentar queimar a cabeça porque era a menor parte do corpo, porém após ver como era complicado todo esse processo, ele decidiu tomar um rumo diferente para se livrar do resto do corpo. E para isso ele enrolou os membros em sacos plásticos e os espalhou pela cidade, deixando apenas os braços em casa. Porém, vale lembrar que apesar de eu estar contando isso de uma forma linear, que não parece ter intervalos, a realidade é bem diferente, pois muitas dessas coisas levaram dias, semanas e até mesmo meses para serem descobertas. Afinal, Benjamin se recusou quase que completamente a ajudar nas procuras pelo corpo. Na verdade, os últimos vestígios do corpo do Simon, que são apenas algumas partes da sua cabeça, só foram ser achadas em fevereiro de 2024, mais de 5 meses após o crime e pouco tempo antes do julgamento. O problema é que, como eu disse, apenas algumas partes da cabeça foram encontradas, pois a maior quantidade continua desaparecida, já que Benjamin se recusa a dizer o que fez com ela. Quer dizer, ele até falou que os dentes e o resto do crânio queimaram na fogueira até virarem cinzas. Porém, essa informação foi totalmente descartada, como sendo completamente falsa e implausível. E mesmo que Debbie não tenha feito as partes mais terríveis e cruciais desse crime, ela ainda ajudou o Benjamin com todas as suas forças, ao limpar a cena do crime e até mesmo pintá-la com a tinta emprestada do vizinho, além de também vender o celular de Simon e, é claro, esconder as partes do corpo. Mas como se isso já não fosse o bastante, enquanto o casal estava sozinho na viatura, Benjamin mostrou que não estava nem um pouco arrependido dos seus crimes, ao dizer que se pudesse ficar livre, faria tudo de novo e de novo, sem nenhum arrependimento, pois os traficantes deveriam morrer, serem decapitados e comidos. E bom, é essa fala que abre espaço para a suspeita de canibalismo. No dia da sentença, no Tribunal da Coroa de Winchester, em Hampshire, Benjamin Atkins foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 19 anos de prisão por seu ataque violento, brutal e desnecessário ao pobre homem que mal poderia se defender, quanto mais ser uma ameaça. Segundo a senhora juíza Mary Stacy, a insensibilidade do assassino é chocante. Afinal, o cara ficou vários e vários dias separando o corpo do pobre homem, e juntando isso com o fato do cara se recusar a dizer o que fez com a cabeça, é notável que o remorso é falso. Além disso, a juíza também disse o seguinte: a desconexão do corpo do falecido causou e continuará causando dor e sofrimento à sua família. Isso sem contar a dor que o próprio homem sofreu enquanto era brutalmente finalizado e implorava por ajuda. Por outro lado, Debbie não foi acusada de assassinato, mas sim condenada por perverter o curso da justiça e atrapalhar no enterro do cadáver, o que deu a ela 4 anos de prisão. Segundo a juíza, Debbie pode não ter sido a principal responsável por esse crime, porém foi sem dúvidas um suporte essencial e preciso para que o crime acontecesse. Afinal, ela ajudou Benjamin em tudo, desde limpar a cena do crime até roubar a serra que ela sabia que seria usada para cortar o corpo do Simon. A juíza até mesmo fala que, na verdade, se Debbie tivesse sido contra tudo isso desde o início e chamado a polícia no momento em que a discussão entre os dois homens havia começado, havia uma
grande chance de que Simon ainda estivesse vivo hoje em dia. E na minha opinião, acho que a pena dela foi bem leve, hein? Mas voltando a falar do Simon, apesar dos seus vícios e problemas, o Simon ainda era muito bem visto por todos aqueles que o conheciam. Para falar a verdade, ele era amado por todos eles praticamente. Isso porque, apesar de ter uma vida complicada, o homem nunca deixou que seus problemas interferissem na forma com que ele se reportava para sua família. No tribunal, seu filho Wesley deu uma declaração dizendo o seguinte: quando estávamos juntos, ele se concentrava em proporcionar a mim e ao meu irmão os melhores momentos. Ele teria achado difícil não nos ver, e era nessa hora que ele ficava vulnerável para ser usado e abusado. A sua necessidade de ganhar dinheiro para viver o tornaria um alvo para aqueles que querem explorá-lo. Tivemos que tomar uma decisão como família de continuar com seu funeral, mesmo sabendo que ele não estava inteiro. Eu teria esperado anos para tê-lo por inteiro. Vocês destruíram muito mais vidas do que apenas do meu pai. Nenhuma sentença será o suficiente para o que vocês fizeram. Bom, no final, realmente não tem nenhum tipo de sentença que possa tirar a dor dessa família, ou trazer o Simon de volta à vida. Só que felizmente, Wesley e os outros familiares de Simon têm a certeza de que nunca mais Benjamin poderá sair da cadeia para ver a luz do dia, o que de uma maneira muito dolorosa, precisa ser o bastante para pelo menos acalmá-los um pouco. Esse foi o caso de Simon Shotton, que segundo os envolvidos, foi o mais complexo e difícil de toda a história da polícia de Dorset. Fala galera, vocês acham que a sentença de Debbie foi o suficiente? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.